Fala pessoal, tudo certo? Vídeo um pouco mais técnico hoje aí, falando sobre como melhorar o top speed aí. Vou usar como exemplo aqui a Ninja 400, mas essa ideia pode ser usada para qualquer moto, tá? Essa tabelinha aqui, já expliquei ela em alguns outros vídeos. Se vocês quiserem depois me avisem, eu deixo aí um link para vocês, para poderem acessar e brincar com os valores ali, tá? Mas a ideia não é explicar a tabela. Depois, se vocês preferirem, eu posso fazer um vídeo só explicando os detalhes aqui. Mas a ideia é tentar ver com essa tabela como é que a gente pode chegar num top speed melhor, aumentando o pinhão ou diminuindo a coroa, né? Aumentar o pinhão, já vou dar a dica para vocês aqui. Ele vai dar um impacto maior na velocidade final. Então, colocar um dente a mais aqui no pinhão. Um pinhão original, por exemplo, da Ninja 400 tem 14 dentes. Se eu aumentar para 15, isso vai trazer um aumento de velocidade final, né, no corte. Agora, se eu manter o pinhão 14 e diminuir a coroa de 41 para 40, o impacto não vai ser tão grande, né? E aí, às vezes, quando você aumenta o pinhão, a moto não tem força suficiente para empurrar. Mesmo que com a relação original ela está cortando, às vezes aumentar o pinhão é demais para ela, ela não consegue empurrar com essa diferença de relação, digamos assim, de velocidade final, né? Então aqui eu estou usando um exemplo mais ou menos com os dados que o inscrito me passou ali. Ele falou que com relação original ela estava cortando em 213, 214. Não sei qual a medida do pneu que ele está usando. Para os cálculos aqui eu estou usando medidas do pneu original, tá? E originalmente a moto corta em 12.500 RPM. Ele falou que estava dando no corte 213, 214, né? Eu tive que botar uns 13.000 RPM aqui para chegar nesse valor. Então pode ser que essa diferença seja por causa do pneu ou até às vezes algum errinho de cálculo aqui, tá? Bom, qual que era a ideia original dele, né? A ideia era colocar um pinhão 15, e aí vamos ver como é que ficaria esse cálculo aqui com um pinhão 15, né? Então aqui eu tenho o valor já da relação de como é que ficaria, 2,733, e aí vamos ver aqui a hora que eu der o Enter, a velocidade final de 215, ela vai para 231, é bastante coisa, né? Vamos ver aqui, 215 era o anterior, 231 é a nova, né? Quanto que dá isso aqui de diferença? Dá 16, né? Então, ó, 16 km por hora a mais de final. Obviamente que ela não vai cortar nisso, né? Mas, de repente, a rotação ela vai reduzir muito fazendo essa troca aí do pinhão, tá? Vamos ver como é que ficaria agora se a gente trocasse a coroa. Então, aqui um cálculo mantendo a coroa 14... mantendo o pinhão 14 e botando uma coroa 40, né? Aí a relação vai para 2,85. Vamos ver como é que ficaria aqui com 2,85. Ó, aqui já fica um cenário um pouco melhor. A velocidade final na sexta vai para 221. 215 para 221 já não é uma diferença tão grande. São apenas 6 km por hora a mais, né? Então, de repente, para ir testando, né? Recomendaria fazer isso, colocar uma coroa menor, um dente menor, já vai ganhar um pouco mais de final, não é muita coisa, mas obviamente a Ninja não tem muito fôlego também para empurrar, né? Então eu começaria com essa troca. Vamos fazer um teste aqui agora, só para ver como é que ficaria caso eu colocasse uma coroa 39 e mantivesse o pinhão 14 ainda, que é o pinhão original. Ó, ela iria para 2,785. Vamos ver como é que iria ficar aqui. 785. 226 de final. Ó. Então ainda também é uma opção para usar, porque seria ainda um valor menor do que alterar o pinhão, né? São 11 km de diferença, alterando a coroa, para os 16 que se alterasse o pinhão. Então, tentei com a 40, não deu, vou para 39, né? Botei a 40, começou a cortar ainda. Então quer dizer que eu posso diminuir mais a coroa. Vou botar a coroa 39. Pô, beleza, deu 226, cortou, posso tentar mais uma, ver como é que ficaria 38 aqui, 38, 14.
2,71. Aqui já pelo cálculo dá para ver que dá uma diferença maior do que trocar o pinhão. Então quase que dá para usar como uma regra aqui. Cada 2 dentes da coroa ali se aproximariam de um dente do pinhão, né? Iria para 232 aqui. Um pouquinho a mais que a troca de pinhão, né? Então essa aí, pessoal, a ideia é passar para vocês aqui como que impacta, né, a troca da coroa ou do pinhão. Obviamente a troca do pinhão faz mais diferença, mas às vezes essa diferença a mais, ela é muita coisa para o motor poder empurrar. Então, como dica aqui, eu faria a troca da coroa e iria diminuindo, né, para ver como é que fica melhor. Se a moto for remapeada, tiver filtro e tal, pode ser que empurre mais, tá? A minha tem remap, tem filtro, mas eu não sei se eu não dei sorte. O máximo que eu consegui de final dela com a relação original foi 208, então ela não chegou nem a cortar, né? A RPM tá aumentado o giro para 13.000, para cortar em 13 em vez de 12,5. Então se eu pegar aqui original, a relação, a minha estaria cortando em 215, né? E o máximo que eu consegui de fato foi 208, ela não chegou no corte, então os cálculos aqui estão realmente certos. Se vocês tiverem curiosidade de repente em saber de outras motos, né, comentem aí, coloquem um comentário. Eu posso de repente refazer esses cálculos aqui com outras motos. Eu já fiz para algumas aqui, ZX6, ZX10, CBR 650, CBR 1000, a Triple R, né? Todas obviamente com a relação original, né? Aí teria que entender com vocês qual que é o cálculo que vocês gostariam de fazer, qual a relação que vocês gostariam de mudar para eu poder ajustar aqui, e aí eu atualizo aí para vocês. Pessoal, obrigado aí por quem acompanhou até o final. Não esqueçam de deixar aquela força, deixar o like, se inscrever no canal aí. E é isso aí. Valeu!